A guerra na Ucrânia tem levantado diversas discussões sobre as perdas de vidas humanas e de material militar. Ambos os lados divulgam números que divergem um do outro, gerando muito bate-boca e desconfiança, mas existe uma outra métrica bastante interessante e que é pouco debatida: o custo financeiro da guerra. Guerra é uma coisa cara, muito cara. Um simples conflito de fronteira pode custar milhões de dólares e uma invasão, seguida por uma ocupação, mesmo que temporária, eleva esses custos a um nível quase inimaginável para a maioria das pessoas. Algumas empresas e especialistas estão tentando calcular quanto a agressão e invasão da Rússia sobre a Ucrânia está custando ao governo e ao contribuinte russo, e o resultado é assustador. Eu vou deixar aqui na descrição o link da reportagem sobre os custos da guerra para quem quiser conferir. O levantamento inicial mostra que, até o 4º dia de guerra, com base no que foi possível mensurar com as informações disponíveis, apenas em equipamentos destruídos a Rússia tinha perdido mais de 4 bilhões de dólares. Já o custo da perda dos militares russos deve custar ao PIB da Rússia mais de 2 bilhões de dólares, ou seja, só aí, entre equipamentos e militares, a Rússia teria perdido quase 7 bilhões em menos de uma semana. Isso levando em consideração a primeira semana de conflito, e se for adicionar as perdas russas posteriores, esse valor deve subir bastante. Porém, de longe, o custo maior é com a logística. Os pesquisadores estimam que para manter toda essa estrutura de guerra, a Rússia passará a desembolsar algo próximo de 20 bilhões por dia, e esse valor irá crescer ainda mais quanto mais terreno for conquistado. Nesse custo exorbitante com a logística estaria munição para milhares de soldados, reposição de milhares de foguetes, mísseis e munição de blindados e artilharia diariamente, remédios e alimentos para toda a tropa, combustível para toda a frota de meios terrestres, aéreos e navais, dentre outros. Esse valor pode parecer exagerado, mas começa a se tornar aceitável quando olhamos individualmente alguns exemplos. Um desses exemplos pode ser o tanque T-72, que faz em torno de 400 metros para cada litro de combustível, ou seja, cada um consome centenas ou milhares de litros por dia em uma frota de centenas deles, isso sem considerar os outros milhares de veículos de todos os tipos. Um míssil de cruzeiro que seja lançado pelos russos pode custar facilmente 2 milhões de dólares por unidade ou mais. Um míssil antiaéreo ou um míssil ar-ar moderno de médio ou longo alcance pode custar também facilmente entre 800 mil a 2 milhões de dólares por unidade. Um foguete de artilharia custa alguns poucos milhares de dólares, mas eles são lançados em dezenas ou até mesmo centenas por vez, ou seja, em uma única salva, gasta em poucos segundos, pode custar mais de 1 milhão de dólares facilmente. Esses são apenas alguns exemplos de equipamentos e itens de uso diário que são extremamente caros e que precisam constantemente de reposição. Porém, o custo elevado de guerra não é uma particularidade desse conflito. A invasão e ocupação do Iraque pelos Estados Unidos é outro exemplo, ou talvez o melhor exemplo, do quão caro uma guerra pode ser em termos financeiros. As estimativas divergem a depender da metodologia, mas alguns pesquisadores estimam que os custos totais da guerra do Iraque podem chegar a mais de 2 trilhões de dólares ao governo americano. É de se considerar, no entanto, que além da guerra do Iraque ter sido muito longa, contando desde a invasão até o final da ocupação, a economia americana que sustentou esse conflito era e ainda é a maior do mundo. Já a economia russa, muito pelo contrário, não está nem entre as 10 maiores. Em 2021, a Rússia terminou em 11º lugar no ranking das maiores economias mundiais, e uma das consequências dessa guerra, as sanções econômicas impostas pelos países ocidentais, deverá gerar um grande impacto, possivelmente levando ao encolhimento real da economia russa. Podemos dizer, portanto, que a Rússia está bancando uma guerra extremamente cara, com uma economia frágil e que ainda por cima terá de enfrentar um grande conjunto de sanções que diminuirão ainda mais a capacidade da Rússia de financiar esse conflito. Isso permite prever que essa guerra não deverá durar muito.
Os estrategistas russos provavelmente achavam que o poderio militar russo seria intimidador o suficiente para levar a uma rendição da Ucrânia já nos primeiros dias, mas o que está acontecendo é justamente o contrário. A Ucrânia está resistindo e cada dia a mais de guerra aumenta consideravelmente os custos para a Rússia. Se a Ucrânia conseguir prolongar a resistência, chegará a um ponto não muito distante onde essa guerra se tornará insustentável para a Rússia do ponto de vista econômico e, consequentemente, insustentável para o Putin do ponto de vista político. É por isso que eu digo que o tamanho do território já representa, por si só, um nível de defesa. Se a invasão e a ocupação de parte do território da Ucrânia, que é aproximadamente do tamanho do estado de Minas Gerais, já é tão cara, imagine o custo de invadir e ocupar um território do tamanho do Brasil. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.